Glória a Deus. Deus é bom. A graça e a paz, tudo liberado aí, João Vitor. Então, glória a Deus, é uma alegria estarmos aqui nessa nova fase do Ministério Águios. E o pessoal aí que está acompanhando o Ministério Águios através do canal, né, na internet. O Águios entrou na nova fase, agora nós teremos cultos feitos diretamente aqui na nossa sede, né, nos nossos estúdios. Então, graças a Deus, estamos felizes por estarmos aqui nesse prédio, né? O Senhor nos abençoou e nos deu uma sede onde nós fizemos os nossos estudos, ainda estamos em obras, por isso que o canal deu uma pequena parada aí, o ministério deu uma pequena parada para podermos edificar, né? Reformar e trabalhar essa parte aqui da construção, certo? Então, estamos iniciando uma nova fase. O Ministério Águios é um ministério de ensino da Palavra de Deus, com foco nas doutrinas básicas, nos fundamentos da fé cristã. E nós vamos ficar ministrando através do nosso canal em lives e também continuamos com o nosso ministério itinerante. O Águios está preparando aí mais 2 livros que, com a graça do nosso Deus, devemos lançar aí neste ano de 2021. Um livro da nossa irmã Roliane, que é uma temática que ela tratou em uma série de vídeos, né, sobre a mulher cristã. E um livro da Parábola do Semeador, que a gente já vem trabalhando. É um trabalho em conjunto aqui, um livro em coautoria e meu com a nossa irmã Bruna. Então, amados, muita novidade aí para iniciarmos este ano de 2021, aqui através do nosso ministério, o Águios, que é o Ministério de Ensino Cristão, sediado aqui na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Então, glória a Deus. Pronto, só acender um pouquinho a luz para... Meus amados, então eu quero compartilhar com vocês, nós vamos começar agora uma ministração da palavra do Senhor. Esta palavra, esta pregação aqui, é a 3ª vez que eu vou pregar ela. Nunca preguei no Águios, então tem o pessoal aqui do ministério que está acompanhando aqui nos nossos estúdios, não se preocupe que essas aqui vocês nunca ouviram. Traz só um carocinho d'água aí, por favor. Mas essa pregação aqui, meus queridos, ela foi uma palavra que Deus me deu em novembro de 2009. Nessa época, eu estava fora do chamado do Senhor. Não estava desviado de Jesus, eu continuava indo para a igreja, eu estava viajando muito a trabalho. Obrigado, João. Eu estava viajando muito a trabalho, passei o ano de 2009 praticamente viajando no interior aqui do estado a trabalho e não estava com foco realmente na obra do Senhor, pregava em algumas igrejas, mas não coloquei como prioridade o meu chamado. E no final desse ano de 2009, em novembro, eu fui convidado para pregar na igreja que na verdade a gente congregava, mas eu de vez em quando aparecia lá por causa das viagens, né? Eu viajava, passava muito tempo viajando. E aí Deus me deu essa palavra, mas na época eu não entendi que essa palavra realmente era para mim, né? Deus me usou para pregar para pessoas, mas primeiramente essa palavra era para mim, porque no ano 2008 eu recebi o convite lá da igreja que eu congregava na época para me tornar co-pastor da igreja. Isso foi no ano 2008, em julho, e nesse mesmo ano eu tive uma visão de Jesus me chamando para o ministério. Mas o tempo passou e a gente acabou não prosseguindo naquela igreja.
era a igreja chamada Igreja do Evangelho Pleno, Igreja do Evangelho Pleno Pentecostal. E a pastora queria que eu fosse com o pastor dela, eu não queria, a Oriana não queria também, né? Nós não queríamos ser pastores, né? E a gente deixou a igreja, eu me dediquei mais ao trabalho, e no final do ano 2009, eu preguei exatamente lá na igreja, preguei sobre esse assunto aqui, e eu comecei a adoecer em dezembro de 2009. E aí começou o ano mais difícil da minha vida, que foi em 2010, onde eu tive várias enfermidades, fui várias e várias vezes para o pronto-socorro. Eu cheguei a ficar em outubro de 2010, eu cheguei a ficar de cadeira de rodas, eu não conseguia andar. E a Oriana fazia tudo, ela deixava os meninos, ela fazia compra, ela me deixava, me levava para o médico. Só para vocês terem ideia, eu cheguei a fazer até acupuntura. Eu fiz tanta coisa, todo tipo de tratamento. Fui em vários especialistas, ninguém descobriu qual era a doença que eu tinha. E aí, em uma certa vez, eu estava em casa, já tinha pedido para morrer várias vezes. Disse: Senhor, se é para viver dessa forma, eu prefiro ir embora. Mas Deus tinha um chamado, né, para a minha vida. E eu buscando, e já todo quebrantado, cheguei e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Como o cara está todo quebrado, né, qualquer coisa dá certo aí. E eu disse: Senhor, em nome de Jesus. Enfim, eu estava totalmente quebrantado, eu tentei me arrepender de todos os pecados que eu tinha cometido e os que eu não tinha cometido ainda. E foram meses esse sofrimento, né? Foi praticamente o ano de 2010 todo. E aí, uma certa vez, a Oriana, né, para quem não conhece, está assistindo aí, Oriana, minha esposa, né, pastora Oriana, e ela tinha saído com os nossos filhos para deixar no colégio, e eu estava em casa sozinho. Perguntei ao Senhor por que eu estava passando por aquilo. Deus não disse, não explicou assim tudo, mas Ele disse assim, veio aquela voz interior bem levezinha, dizendo: eu te chamei para ser pastor. Aí, quando eu vi aquela voz, imediatamente lembrei da visão que eu tive no ano de 2008. E como eu tinha deixado de lado aquela visão, eu tinha deixado de lado aquele convite, eu não queria ser pastor e tal, nem a Oriana. E aí, meio que caiu aquela ficha e eu entendi que eu estava fora da vontade de Deus. Na verdade, eu estava atrasado ali 2 anos. Eu estava 2 anos atrasado da vontade de Deus. E eu me arrependi, falei com a Oriana. Disse: Oriana, Deus falou que nós temos o chamado pastoral. A Oriana deu um grito: de jeito nenhum. E eu olhei para ela: você quer que eu morra? Porque eu estou aqui só vivo, quebrado. Para ir no banheiro era um sofrimento, para dormir era um sofrimento. E aí eu ainda me lembro, assim, eu estava no carro e ela: tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Pronto, e aí a gente falou com a pastora Geisa Moura, ela chegou, irmã de José Nildo baixista. Ela chegou e disse: eu sempre soube que vocês tinham chamado, mas vocês não queriam, então. E assim nós fomos consagrados ao pastoreio em 9, né? Foi, nem me lembro, 8 de janeiro de 2011. 8 de janeiro de 2011. Fomos consagrados ao pastoreio. Eu continuei fazendo tratamento, eu já estava bem melhor, né? Depois que a gente aceitou o chamamento, eu já estava bem melhor. Estava fazendo tratamento, mas tomava medicações muito pesadas. E já a gente começou a igreja, e quando foi em julho de 2011, já estávamos começando reuniões lá no bairro aqui de Passagem de Areia, e começando o trabalho mesmo. Eu disse: não, eu não posso continuar doente desse jeito, porque eu passava, acho que era 1 hora, não me lembro mais, eu passava um bom tempo para tomar o remédio. Eu tinha que ir no hospital do coração, e lá no hospital do coração eles aplicavam na veia, e esse remédio era o Remicade. Ele custava R$8.000 cada um, mas eu recebi aqui, né, da prefeitura, mas ele não estava mais surtindo efeito. Antes de eu ter que tomar a próxima dose, os sintomas já estavam voltando, e aí eu já estava na obra, né, já tínhamos iniciado a igreja. Então eu disse: não, eu não vou aceitar esse jeito nenhum, porque se Deus me chamou,
eu tenho que ter saúde para poder fazer essa obra. E eu me levantei em fé, repreendi a doença, e eu simplesmente não tomei mais medicação. Eu não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, só se Deus falar com você, se você vier, né, a direção do Espírito Santo, que é o momento de parar a medicação, então você pode parar se você tiver essa fé. Eu tive essa fé, eu não aceitava mais aquela doença, e eu parei a medicação, e em mais ou menos os sintomas estavam voltando, né? E eu parei a medicação e uma semana depois os sintomas desapareceram. Voltava de vez em quando, eu ficava exercendo fé, repreendendo, e eles desapareceram. Então eu quero falar sobre a importância da gente estar no centro da vontade de Deus com relação ao seu chamado, né? É o tema da nossa ministração. Então essa foi a primeira vez que eu preguei esta pregação aqui. Quando já estávamos encerrando a igreja, né, um pouco antes de iniciarmos o ministério Águios, eu preguei pela segunda vez esta pregação. Foi a última pregação da igreja de Passagem de Areia. E quem estava lá na minha frente, né, estava o pessoal, os que sobraram, né, porque a igreja começou a encolher, a gente ficou sem entender por que a igreja estava encolhendo. A igreja foi encolhendo. Depois eu descobri porque já era tempo da gente sair mesmo, da gente entregar o pastoreio e começar o ministério Águios. Mas foi a última pregação dessa igreja. Quem estava na minha frente era os irmãos Cleison e Bruna. Bruna estava grávida, né? E eu sentia que Deus estava falando com eles. Eu olhava para Cleison e eu começava a falar e pregar para eles estarem dentro do chamado deles. E tem o testemunho no canal, se você quiser saber mais detalhes sobre a situação que eles passaram, né, por estarem fora do chamado do Senhor, eles perderam um filho. Tem um testemunho aqui no canal do Ministério Águios. Foi a segunda vez que eu preguei essa pregação aqui. Não sei se eles se lembram, mas hoje será o início da nova fase do Ministério Águios, e esta foi a palavra que veio ao meu coração para pregar. Creio que é para todos nós, principalmente agora neste tempo do fim, né? Então vamos ver aqui. Não vou me demorar, quero ministrar de forma mais sucinta aqui. Então, primeiramente, existe o chamado geral para a salvação. Eu não vou falar sobre este chamado para a salvação. Todo mundo é chamado por Deus para vir até Cristo, para receber a salvação. Mas depois que você é salvo, há um segundo chamamento que Deus tem para todos nós, que é o chamado para o ministério. É claro que nem todos entram para essa obra do ministério, mas todos nós somos chamados para o ministério. A Bíblia diz que Deus nos entregou o ministério da reconciliação, que é a evangelização do mundo e o discipulado também. Então toda a igreja do Senhor, todos os cristãos, eles têm esse chamado de participar. E cada um vai ter o seu chamado em alguma obra. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser evangelista, nem todo mundo vai ser músico. Cada um tem o seu chamado da parte de Deus e nós precisamos descobrir qual é esse chamado. Então, o chamamento para a obra do ministério, para servir ao Senhor, servindo a igreja, ele é anterior ao seu nascimento. Quando Deus chama alguém, aí nós vamos lá para Jeremias capítulo 1, quando Deus fala, né, com Jeremias, com o profeta Jeremias, Deus fala o seguinte, Jeremias 1:5: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. É bem interessante isso. Então Jeremias não foi chamado ali quando ele estava já velho, né? Não sei que idade ele tinha, deveria ser relativamente jovem, talvez 30 anos, não sei. Não sei se tem aqui nas escrituras, mas Jeremias não foi chamado aqui. Jeremias, ele foi separado por Deus, o chamado estava sobre ele desde o ventre da mãe. Então, antes de Jeremias nascer, ele já tinha um chamado, uma separação da parte de Deus. Claro que Deus foi preparar ele
até chegar o momento certo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 1,15, diz assim: mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. É só essa parte mesmo que mostra aqui que o chamamento, né, a separação para a obra de Deus e o chamado que Paulo tinha era antes dele nascer. Vemos, por exemplo, João Batista também, né, foi quando ele estava ali sendo gerado, antes mesmo de ser gerado, ele já tinha um chamado. Então o nosso chamado que temos da parte de Deus, ele é muito importante, tão importante que ele é feito antes mesmo de você nascer. Contudo, queridos, não é, você aceitou Jesus, esse chamado, ele não se desenrola assim automaticamente na sua frente. Isso é muito importante. Mesmo sendo algo que você foi chamado desde o ventre, mas você precisa buscar o entendimento. Você precisa buscar o Senhor para entender qual é o seu chamado. E aí eu vou ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 18. É aquela oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Éfeso e por todos nós. Diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ele vai orando, né? Para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Primeiro item dessa oração, dessa lista que Paulo vai orar pelos Efésios, a primeira coisa que ele ora aqui é quando ele pede para que o entendimento da igreja seja iluminado, que aqui a palavra entendimento, na verdade, o grego aqui é cardia, que é coração. Então, os olhos do coração sejam iluminados para que você entenda a sua vocação. Certo? A palavra vocação é a palavra klesis, que vem do verbo kalel, que muita gente conhece, né? Tem até a banda aí, kalel. O klesis é a ação de kalel, ou seja, é o ato de chamar. Então, a vocação é o chamado, Deus chama, ele chega e diz: Rodolfo, aí Rodolfo, eis-me aqui, Oriana, Liene, Maria Clara, Mário, Gustavo, João Vitor, todo mundo está aqui nos estúdios do Águias, e você que está assistindo aí de casa, Deus te chama pelo nome, Ele te separou. Então, é necessário que você seja iluminado, tenha um entendimento iluminado para compreender qual é o seu chamado. Paulo orava pelos Efésios, Deus, o Espírito Santo com certeza ele intercede por nós, para que nosso entendimento seja iluminado, para que a gente possa compreender qual é o meu chamado. E eu já vi muita gente chegar para mim e dizer: eu queria saber qual é o meu chamado. A primeira coisa que eu questiono a pessoa: você está disposto a saber qual é o seu chamado para obedecer? Porque a maioria das pessoas, eu queria saber qual é o meu chamado, mas não faz nem o mínimo que Deus chamou para fazer. Então, primeiramente, o chamado ministerial é uma coisa que não é fácil. Aliás, qualquer profissão é difícil de você desenvolver. Você quer ser, sei lá, um médico, um engenheiro, você vai ter que estudar, vai ter que se preparar, vai ter que adquirir experiência. Aí você vai se tornar um engenheiro. Então, o chamado de Deus, ele não é para meninos na fé. Por quê? Porque você vai ter que suportar coisas, você vai ter que ser exemplo. Quando a gente diz, você tem que ser um exemplo. Eu já vi pessoas que eu falava, né? Eu era líder da ministério de louvor, lá da comunidade do Corpo de Cristo, e eu disse para o irmão lá: você precisa ser exemplo. Aí ele disse logo: eu não quero ser exemplo. Então, primeiro, chamado não é para meninos na fé. Chamado ministerial é para pessoas maduras na fé. É para todo mundo. Cada um aqui tem um chamado da parte de Deus. Mas cada um aqui precisa crescer para se tornar mais maduro, para entrar no pleno chamado de Deus para a sua vida.
Claro que você pode estar, se Deus lhe chamou para estar, por exemplo, aqui no Águias, você não precisa ser um mega top perfeito, ninguém é, eu também não sou, mas você precisa estar engajado nessa grande obra que é a evangelização mundial e o discipulado dos convertidos. Eu diria que o nosso ministério, o Águias, ele está mais focado no discipulado. É um ministério focado no ensino daqueles que se convertem. A gente pode participar de evangelização, de evangelismo, mas não é o foco do ministério. Existem outros ministérios cujo foco é evangelizar, em várias áreas. Por exemplo, a Adonep evangeliza homens de negócio, empresários, altos funcionários públicos. É um nicho, é um foco, e eles ganham pessoas através de jantares em ambientes chiques. Muitas pessoas, muitos empresários, muitos funcionários de alto escalão foram ganhos através da Adonep. É um trabalho muito interessante, a gente já participou. Pessoas alcançam mendigos, né? Deus levanta o ministério para alcançar pessoas mais abastadas, ricas, e Deus levanta ministérios para alcançar mendigos. Tem trabalho, a Igreja da Madrugada, né, ia alcançar os mendigos, né, levava comida, levava sopão, roupa e evangelização. Então Deus levantou ministérios, separou ministérios, e cada um do povo de Deus tem um chamado dentro de algum desses ministérios que Deus separou. E o tema dessa pregação de hoje é: o chamado te guardará até o final. Eu já estive fora do chamado de Deus, e algumas vezes mesmo depois disso, eu já vi momentos que eu estava fora da vontade de Deus. O Senhor falou comigo e eu fui muito lento, eu não busquei com mais fervor, não busquei de todo o coração, e acabei perdendo a direção do chamado, e você fica desprotegido. Claro, não é só a questão do chamado, mas o chamado, estar no seu chamado, é imprescindível para você estar no pleno, vamos dizer assim, no pleno gozo das bênçãos de Deus para a sua vida. Muitos cristãos, eles querem só receber, né? Quer frequentar uma igreja, quer crescer, quer isso, quer aquilo, quer só receber. Na hora que é necessário dar, aí já não consegue, não quer se comprometer. Inclusive, é difícil você encontrar, né, gente que queira se comprometer. A maioria quer apenas receber, e ministério é dar, é mais dar, é mais derramar a sua vida pelos irmãos, pela igreja. Lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus fala que Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, quando vocês serviram aos santos e ainda servis. Deus, Ele reconhece, Ele recebe. Quando você serve aos santos, Deus recebe como se fosse para Ele. E incrivelmente muitos cristãos, eles não querem servir a Deus. É um contrassenso, porque você foi salvo por Cristo, você se torna servo de Jesus Cristo, mas Deus, Ele não força você. Isso é algo que tem que ser voluntário. Você precisa buscar, você precisa entender o chamado, e você precisa voluntariamente e com alegria dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. E vai sofrer um pouco, mas ao mesmo tempo é bom. Eu não me vejo mais fora do meu chamado. Para mim hoje, o meu chamado é o alvo da minha vida. Foi para isso que eu nasci. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho algo que eu preciso fazer, eu tenho uma missão para cumprir. E eu quero dizer, como o apóstolo Paulo, nós vamos ler essa passagem, quando ele diz que ele cumpriu o chamado dele, ele cumpriu a missão que lhe havia sido confiada. Queria dizer, em Mateus 22:14, Jesus diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na obra de Deus, muitos são chamados. Magno está aqui no estúdio, né? Quantos baixistas eu chamei para o Águias? A gente perdeu a conta, não foi?
Irmãos, muitos baixistas foram chamados para tocar aqui no Águias, mas até agora, inclusive, nenhum foi escolhido, porque vários não querem mais nem tocar contrabaixo. Até Ian estava dizendo, eu não quero nem que João Vitor vá tocar baixo para não ter perigo de se desviar, porque a coisa está feia. Muita gente ferida, magoada. O que é que Jesus fez? Você quer a vida eterna? Né? Você quer que Deus lhe sirva, mas você não quer servir a Deus. Você gostou que Jesus morreu no seu lugar, não gostou? Não foi bom? Você morreu, você deveria morrer para o mundo. Né? Então, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque para ser escolhido, você precisa dizer o sim e estar disponível para se comprometer com a obra de Deus, com o chamado do Senhor. Se comprometer verdadeiramente com o senhorio de Cristo. E é interessante que quando você atende o seu chamado, você começa a entrar no nível de profundidade com Deus, na palavra, que se você não atender o chamado, você não entra. Porque é um crescimento. Se você aceita Jesus, você é criança na fé. Você começa a crescer. Chega um ponto que Deus vai requerer de você que você esteja no seu chamado. É como se um pai cria vários filhos, aí eles vão crescendo. Chega um ponto que o pai, né, os pais vão querer que o filho trabalhe. Ou eles não vão querer que o filho fique o tempo todo como uma criança. Né? Imagine uma criança que só quer comer chocolate, quer comer doce, quer ficar agindo como criança. Não, chega um ponto que você precisa crescer. Você precisa se desenvolver, vai casar, né? E é esperado que você trabalhe. Então Deus também Ele dá um tempo para você se desenvolver, crescer na fé, mas chega um momento que você precisa entrar no seu chamado. Senão você não vai crescer mais. Deus não deixa. Eu cheguei a um ponto que eu precisava entrar no meu chamado. E na verdade, desde que eu me converti a Cristo, que eu tenho me dedicado ao discipulado, só que chegou um ponto que Deus disse, eu quero agora mais, né? Era o ponto lá, eu quero que você agora seja pastor. E eu não me achava em condições nenhuma de ser pastor, mas Deus disse agora, e né, quando eu saí do chamado, fiquei desprotegido. No Salmo 91, que a gente sempre conhece, sempre cita, muita gente cita, ele dá uma promessa maravilhosa aqui, Salmo 91. O versículo 14. Diz assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Então veja só, há livramento da parte de Deus. Muita gente usa esse salmo como uma espécie de amuleto. É o salmo de proteção, né? Eu já vi várias casas, entrei em casas que a Bíblia estava lá aberta, toda mofada, no Salmo 91. Ninguém lia, ninguém praticava, mas estava aberta no Salmo 91, para ver se aquilo ali de alguma forma atraía a proteção de Deus. E não serve para nada. A Bíblia aberta na sala não serve para nada. É até pior, porque talvez vá trazer condenação a você, porque você conhecia e não praticava, né? Então o que é que o Salmo 91 diz? Tão encarecidamente me amou. Tão encarecidamente, ou seja, teve cuidado, encarecido, teve o cuidado, cuidadosamente amou ao Senhor, também eu livrarei. Então o livramento que o Salmo 91 promete é para aqueles que amam ao Senhor. E Jesus disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Você não pode dizer que ama a Deus se você não guarda os mandamentos de Deus, é mentira. É mentira. O verdadeiro amor, assim como a verdadeira fé, eles só são a fé e o amor verdadeiro se houver atitude correspondente. Não adianta nada eu dizer que amo a minha esposa, mas se ela está doente eu não cuido dela, eu não trabalho por ela,
eu a trato mal, eu a desprezo, então eu não amo. Então, se Deus me tem um chamado, se Deus me chamou para uma obra desde o ventre da minha mãe, e eu não quero saber desse chamado, eu não estou disposto a me comprometer com ele, então é mentira, eu não amo ao Senhor. Eu não estou disposto a fazer sacrifício algum por Deus. E aí, acontece duas coisas. Ou a sua vida é abreviada, ou você realmente vai ficar até o fim num estágio de criança espiritual. Não cresce, porque para crescer você vai precisar entrar no seu chamado do serviço do Senhor. Então, o livramento do Senhor, ele diz, vai colocar a gente num alto retiro. A palavra alto retiro é a palavra hebraica sagabi, que quer dizer estar em um local alto, especialmente em um local inacessível. Você sabe que as águias colocam o ninho delas em locais que são praticamente inacessíveis. Hoje tem os drones, né? A pessoa podia até chegar com um drone lá, mas uma ventania, né? Mas nessa época aqui não tinha drone, então era um local assim inacessível, protegidíssimo. É o local que Deus coloca a pessoa quando ela ama a Deus e quando ela atende o chamamento de Deus. Não é uma coisa fácil, mas você tem o livramento. Algo que eu acho impressionante aqui, um exemplo, é com o próprio apóstolo Paulo, né? Paulo é um exemplo de alguém que, desde a sua conversão, você vê a vida do apóstolo Paulo, desde a conversão, ele novo convertido, ele estava lá evangelizando e enfrentando a morte. Ele enfrentou a morte, ele novo convertido, não foi? Ameaçado de morte e desceram ele pelo cesto, para não matarem ele, novo convertido. Claro, ele era um cara zeloso, ele estava lá para prender os cristãos, para botar eles na cadeia, talvez matar se pudesse. Ele era fervoroso. Quando ele entendeu que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido, ele entendeu. Então aquele zelo foi para cumprir o chamamento de Deus. Então desde novo convertido, ele foi lá, estava disposto a dar a vida por isso. Em Atos 23, 11 a 14, eu vou ler aqui. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam, enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada aprovarmos até que matemos a Paulo. Olha só. Você imagine mais de 40 homens fazerem um juramento dizendo que só vão comer se matar você. Você imagine você numa situação dessa. Irmãos, eu já recebi ameaça de morte. Duas vezes. Mas na época eu tocava em banda do mundo, né? Graças a Deus, depois da minha conversão, nunca fui ameaçado de morte assim, né? De forma séria. Fui ameaçado de roubarem meu carro lá na igreja de Passagem de Areia. 2 vezes. Os irmãos disseram para mim: pastor, não vende carro não, porque fulaninho ali, ladrão, né? Ladrão mesmo, traficante tal, disseram que ia roubar seu carro. Aí eu disse: meu irmão, mas eu só tenho esse. Para mim, para ficar vindo para cá de ônibus fica complicado, porque eu levava o som e trazia, né? Eu já tenho experiência desse negócio de levar e trazer som, era direto, todo lá. Porque roubariam, sem deixar o som lá. Já tinham arrombado uma vez. E eu orei e pedi ao Senhor que o Senhor me livrasse. E graças a Deus, o Senhor me livrou, nunca aconteceu nada. Mas, veja só, mais de 40 homens
dizerem que só vão comer quando matar você. Isso não é uma coisa fácil, né? Agora, o que é que Jesus tinha falado para Paulo? Paulo, importa que do mesmo jeito que você testemunha aqui, testemunha em Roma. Então Paulo estava tranquilo. Aí, quando tentaram libertar Paulo, quando foram avisar Paulo, o rei lá queria que Paulo pagasse um suborno para ele, para poder liberar Paulo. E Paulo não fez isso. Paulo pegou e apelou para César. Ou seja, Paulo ficou preso. Ele teve de ficar preso para poder ir até César. Então, na verdade, o que é que aconteceu aqui? Para cumprir o chamado do Senhor, Paulo preferiu ficar preso e aí apelar para César. Com isso, quem protegeu Paulo, claro, além de Deus, foi a guarda romana. E aos mais de 40 homens que fizeram o juramento para Paulo, não conseguiram chegar até Paulo. Basicamente, o que quer dizer isso? Se fosse muita gente, na hora que tivesse a oportunidade de ser livre, pegava o beco. Mas Paulo preferiu ficar preso, mas atendeu o que Jesus tinha falado. E aí, por causa disso, Paulo foi livrado de ser morto. Não só uma vez, mas várias vezes eles tentaram matar ele. Ele foi apedrejado. Mas como estava no centro da vontade de Deus, atendendo o chamado de Deus, foi livrado. Irmãos, e eu tenho essa experiência. A gente até hoje, eu acho que é a igreja mais central que a gente trabalhou, o ministério na verdade, né? Mais central seria aqui mesmo. Porque todas as outras igrejas que a gente trabalhou sempre foram em regiões periféricas. Eu lembro que a igreja onde eu fui ordenado pastor, a pastora lá, ela era, digamos assim, entre aspas, mais macho do que muito homem. Ela não tinha medo. Ela enfrentou traficante lá e tudo. Ameaçaram ela lá. Ela não teve medo, ela enfrentou. E até, salvo engano, os que tinham ameaçado ela até morreram. Não foi ela que matou não, viu? Foi traficante que tem vida curta mesmo, né? Então, eu digo que a pastora era mais macho do que muito homem. Porque eu vejo muito homem que morre de medo. Mas eu não tinha medo, porque uma das coisas que me fez ficar tranquilo, quando a gente foi pastorear em zonas periféricas, foi o testemunho de pessoas que não tinham medo de encarar o que Deus tinha para a vida delas. Não quer dizer que eu não tive o sentimento de medo. Quando a gente foi para abrir a igreja em Passagem de Areia, a nossa família, principalmente, né, a família Doriana, era o tempo todo dizendo: vão roubar vocês lá, vão matar vocês lá, sai desse lugar, como é que vocês vão para um canto desse abrir igreja, que história é essa? E a gente, pela palavra de Deus, nós fomos, e nunca botaram a mão na gente, nunca nos tocaram nem em nós, nem nos nossos bens. Muitas vezes a gente chegou lá do interior do Lagoa Salgada para deixar os irmãos de Passagem de Areia mais de meia-noite. Eu chegava, entrava na rua lá da igreja, eu só via o pessoal se escondendo. Aí quando passava, aí eles viam, é o pastor, aí voltava, que era o pessoal que estava vendendo droga. A gente nunca foi tocado. Então, eu sabia que se eu estivesse fazendo a vontade de Deus, nenhum mal me aconteceria. Eu vou cumprir o meu chamado. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, nenhum mal te sucederá. Ele vai te colocar no alto retiro. Então Paulo foi livrado. Essa vez aqui foi incrível, mais de 40 homens se jurando para matar, ou eles comeram ou morreram os 40 e pouco, porque eles não mataram Paulo. Paulo foi morto, sim. Paulo foi morto. Você pode até dizer, não, mas Paulo foi morto por causa do chamado dele, porque ele foi preso, e lá já um pouco mais velho, 2 Timóteo, ele escreveu já ali perto de morrer, Paulo foi morto por causa do ministério, foi degolado. Foi, mas se ele tivesse desobedecido a Deus, ele também já teria morto. Ou você acha que ele estaria vivo até hoje? Toda a geração de Paulo também já morreu. Mas existe uma diferença. Uma coisa é você morrer tendo cumprido o chamado de Deus na sua vida. Outra coisa é você morrer sem nunca ter nem começado a atender o chamado de Deus.
terá consequências diferentes na eternidade. Então a questão não é morrer. Você sabe que vai morrer. Se Jesus demorar mais um pouco, nós vamos morrer. Mas é necessário nós cumprirmos o que Deus nos chamou para fazer. Porque morrer você vai, se Jesus não voltar, né, antes disso. Então em 2 Timóteo, e eu vou finalizar com isso, com este versículo aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 a 8, ele diz, deixa eu ler do 6, ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja, ele concluiu aquilo que estava proposto para ele. A carreira que estava proposta para ele, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12. Olha o que é que ele diz. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então há uma diferença entre morrer tendo cumprido o chamado e morrer sem cumprir o seu chamado. A diferença é a coroa. Coroa significa poder, autoridade. Só quem usava coroa, quem usa, né? São reis. Então o apóstolo Paulo recebeu a sua coroa. Ele vai reinar sobre nações quando houver a ressurreição. Não vou falar aqui sobre a questão do galardão, né? Mas a Oriana está estudando sobre isso. Tem textos aí em breve aí no blog da Oriana, mostrando o que é esse galardão. Muita gente já perguntou, né? O blog Sala Gospel, que é oriana.agios.org. Você pode acessar também. Então a diferença, irmãos, é essa. Todo mundo da geração de Paulo morreu também, mas nem todos receberam a coroa quando morreram. Então, faça a sua vida valer a pena. Invista na eternidade. Eu tenho certeza que se todos nós pudéssemos morrer e passar um tempo lá morto e ver como é, e ver a vida daqueles que se dedicaram ao chamado, e ver a vida daqueles que não se dedicaram ao chamado, se você pudesse morrer, passar esse tempo, experimentar e voltar, eu tenho certeza que você se dedicaria muito mais ao seu chamado. Eu digo isso porque eu li o testemunho de uma mulher, um livro antigo de 1800 e alguma coisa, chamado, o nome dela é Rebecca Ruther Springer. E no livro ela conta a experiência dela. Ela passou 3 anos no céu. Para cá, para o mundo físico, ela passou alguns minutos apenas, mas esses minutos ela passou 3 anos no céu. E esse livro foi considerado por vários pregadores o melhor livro com a melhor descrição do céu. E ela diz isso, ela repete isso muitas vezes. Ela diz: se nós soubéssemos que a nossa vida eterna, a vida que vem depois, é uma continuidade da que a gente vivia aqui, nós seríamos muito mais responsáveis com a nossa vida terrena. Aquele livro é muito forte, ele não tem em português, viu? Só em inglês, tá? Não fala inglês, tá? Fazer o quê, né? Mas eu procurei ele em português, mas não achei, realmente. Ele é um livro muito antigo. Não sei por que não traduzir, né? Então é isso, gente. Convidar aqui a irmã Liene, que vai orar por você, tanto o pessoal que está aqui presencial, o pessoal da equipe aqui nos estúdios, como também você que está assistindo esse vídeo através do canal do Ministério Águios. Que Deus possa iluminar o seu coração para que você possa conhecer qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, e possa tomar uma posição nesta noite de se dedicar, de se consagrar ao seu chamado, aquilo que Deus te criou para ser. Amém? Que Deus abençoe.
Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos. Vamos iniciar esse momento de oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez por nós. Senhor, nós te agradecemos, em primeiro lugar, pela tua fidelidade. Nós te agradecemos porque a tua palavra é imutável. Nós te agradecemos porque tudo que tu nos prometestes, tu cumpre. Senhor, nós não estamos aqui para crescermos, para aparecermos, mas estamos aqui para que tu cresça. Obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar e por nos fazer entender que precisamos cada dia mais de ti, que necessitamos cada dia mais de ti. Senhor, nós te pedimos perdão por muitas vezes sermos covardes e não sermos ousados, confiando num Deus que nos prometeu e que cumpre e que preparou tudo para nós. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque na maioria das vezes nos preocupamos em que vamos fazer amanhã, como será o nosso dia amanhã, como estará a nossa vida daqui a 5 anos, como estarão os nossos filhos, quando entregamos as nossas vidas a Ti. E se não fosse, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, nem caberia a preocupação, porque não poderíamos fazer nada. Mas Tu, Senhor, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é quem nos guarda, é quem traçou todo o nosso futuro, toda a vida dos nossos filhos, toda a vida dos nossos amigos, dos nossos parentes. Tu nos criaste, Deus, como imagem e semelhança Tua. E assim como o Teu Filho que veio a este mundo para cumprir o chamado, nós queremos assim também fazer. Não queremos nos preocupar no que vamos fazer amanhã, que a nossa carne seja mortificada todos os dias e que o nosso espírito cresça cada vez mais em Ti e que possamos amadurecer cada vez mais. Senhor, nós não recebemos de Ti um espírito de covardia, mas um espírito ousado, que possamos receber verdadeiramente aquilo que Tu disse: ide pregai o Evangelho. Senhor, eu te agradeço pela plataforma que Tu nos deste da internet para pregarmos e ministrarmos a Tua palavra. Nada vai poder nos calar, ninguém vai poder nos calar. Senhor, que das nossas bocas nunca mais saia aquilo que diz: eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou desistir. O que nós queremos é crescer cada vez mais em Ti, porque da nossa boca nunca sai: eu quero deixar de nos alimentar, eu quero nos deixar de passear, eu quero deixar de assistir tal coisa. Senhor, nós queremos é crescer em Ti, crescer em Ti, crescer cada vez mais em Ti, pregar o Teu Evangelho, discipular pessoas, que vidas sejam salvas. Senhor, é muito bonito da nossa boca sair que o reino é maravilhoso, mas que outras pessoas também sejam alcançadas de forma, Senhor amado, clara. E nos colocamos em Tuas mãos as nossas vidas mais uma vez. E eu repreendo todo espírito de covardia, todo espírito que diz: eu não vou conseguir, porque o Senhor nos entregou em nossas mãos um dom e é para adorar a Ele, não é para ficar sentado e se lamentando, pensando neste mundo, quando lutamos para estar em um mundo que não tem doença e não tem dor. E é o mesmo Deus que está aqui essa noite, e Ele é capaz, e Ele pode,
E Ele faz, e Ele muda circunstâncias. Nós te louvamos, Pai. E nós cremos verdadeiramente em Ti, na Tua palavra e no Teu amor. Eu quero te pedir, Senhor amado, por aqueles que estão enfermos e desacreditados, Pai, na Tua palavra. Aqueles muitas vezes deitados na cama, pensando que tu deles esqueceu. Senhor, nós sabemos que quem rompe a aliança somos nós, porque aquilo que tu prometeu, tu cumpre. Se tu, Senhor amado, falou que nos curou, nós cremos nesta cura. Que verdadeiramente todos venham crer em Ti, crer na Tua cura, crer no Teu poder. Quantos queriam falar e não falam? Quantos queriam ouvir e não ouvem? Quando podemos crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Chega, Senhor amado, com providência na vida deles. Eles possam crer verdadeiramente, Pai, que em Teu nome serão curados. Porque no Teu nome tem poder. Tem poder para libertar, tem poder para curar, tem poder para expulsar os demônios. Que possam ter ousadia e sair desse meio de mediocridade, nesse meio de humilhação a uma doença, a uma enfermidade, e que possam se erguer crendo em Ti, Jesus. Fortalece, Senhor. Dá estratégia, Pai. Que eles possam ter forças e buscar a Tua palavra, mesmo quando a carne grite que não consegue, o Teu Espírito fortalecerá. Eu te louvo e te agradeço, Deus, por tudo, por tudo. Amém. Glória a Deus.